Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós estamos mais uma vez aqui para transmitir a palavra do Senhor e esperamos que você esteja com uma certa ansiedade em ouvir um pouco mais dessa palavra maravilhosa que tem muito a nos ensinar, nos fortalecer diante da vida que vivemos neste mundo. Meus irmãos, é importante demais que valorizemos a palavra de Deus. Eu aconselho a todos que estão me ouvindo que tenha sempre uma Bíblia perto de você quando estivermos fazendo essas lives. Tem uma Bíblia e um cantor cristão ou um HCC também. Vamos estar sempre atentos a isso. Mas a Bíblia é importante para que você nos acompanhe nesses estudos que estamos fazendo. Aos domingos, a quarta-feira também, que é o culto de oração, nós estaremos orando no final. E é muito importante que você valorize. Vamos aprender um pouco mais dessa palavra maravilhosa. Queremos dar graças a Deus porque o Senhor tem nos conduzido até aqui e tem nos dado condições para fazermos essas lives e tem nos dado também saúde. Continuamos pedindo oração por todos aqueles que estão enfermos, para que se recuperem, orando constantemente para que esse isolamento social termine o mais rápido possível, para que possamos nos encontrar. Estamos distantes fisicamente, mas com o coração apertado, meus irmãos, com ansiedade de reencontrar cada um dos nossos irmãos. Sinto ainda uma certa tristeza em meu coração, porque há alguns irmãos que não estão tendo acesso a essas lives por não terem internet ou não têm condições de ter essas transmissões. Por isso, esperamos com ansiedade o retorno a todas as nossas atividades no nosso tempo. Meus irmãos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, graças te damos porque mais uma vez Tu nos concede esse momento para estarmos aqui, Senhor. Tu nos dá essa oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua palavra. E peço a Ti, ó Senhor, que Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração que nos ouve e também no coração daqueles que ainda vão nos ouvir e nos assistir, Senhor, através do Facebook, porque essa gravação, Senhor, continuará ali à disposição. E peço, ó Senhor, que a Tua palavra tenha uma ação constante e que ela germine em cada coração, para que muitos venham tomar a decisão que precisam tomar, Senhor, para as suas vidas serem vidas abençoadas, ó Senhor, mas principalmente ter a convicção e a certeza que apesar de tudo que nós passamos aqui, existe um lugar melhor, existe uma pessoa que nos ama e que nos quer bem. Assim, pedimos Tua direção, no nome de Jesus Cristo, para o que vamos fazer aqui e agora. É para a Tua honra, Senhor, é para a Tua glória que nós estamos fazendo isso, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Quero ler o texto que se encontra em Salmos. Salmos, capítulo 56. Vamos falar um pouco sobre confiança, meus irmãos. Confiança. Vamos ler todos os Salmos e assim vamos grifar dois textos em que nós queremos discorrer, nos basear hoje. O Salmo 56 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos como aguardando a minha alma.
Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas variações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim. Ó Deus, eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Salmos 56. Esse salmo foi escrito, com certeza, mostrando uma situação que Davi passou. Estava sendo perseguido por Saul e ele procurou se esconder de Saul para não ser morto. Foi para a terra dos filisteus. Nós encontramos esse texto em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 a 15. No capítulo 21, tudo de 1 Samuel, nós encontramos essa situação em que Davi se refugiou ali com os filisteus. E quando ele chegou pedindo auxílio, ou até mesmo asilo, por causa da perseguição de Saul, os homens reconheceram que ele era Davi, e até falaram para o rei Ax que, olha, esse não é Davi? Há uma música que diz que Saul matou os seus 1000, mas Davi matou 10.000. Então há uma canção que canta sobre esse homem. Então havia uma certa desconfiança para com Davi. E Davi, segundo o texto de 1 Samuel, se fez passar de louco. Então ele deixava a saliva descer pela barba, ele gravatava a parede, as portas, fingindo que estava louco, para que ele não viesse a ser morto, ser prisioneiro ali na terra dos filisteus. E o rei olhou para aquele jeito dele ali: esse homem é louco, eu tenho tantos loucos aqui no meu reino, aí ainda vocês me trazem mais esse louco para que eu me preocupe com ele? Então deixaram Davi. Mas, segundo o texto, eles vigiavam Davi. O inimigo estava sempre ao redor. Todo o Salmo 56, você vai ver, o versículo 56, ajuntam-se, o versículo 6, aliás, ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos como guardando a minha alma, marcando ciladas contra Davi. Mas ele soube se desvencilhar de todas essas perseguições, de todas essas armadilhas, fazendo-se de louco, para não ser, quem sabe, morto pelos filisteus. Mas o que eu quero falar, meus irmãos, se encontra nos versículos 3 e versículo 4. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Confiar. Olha a situação. Davi estava em perigo de morte. E naquele momento em que ele estava em perigo, ele começou a pensar em confiar naquele que o livrou de tantas situações no passado. Davi tinha muita experiência com Deus e jamais ele poderia desconfiar desse Deus. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele fala assim: em qualquer tempo em que eu temer. Ele temeu, ele teve medo. E há situações em que o medo nos ajuda a ter fé. É impressionante como nós questionamos certo sentido a nossa fé. Ter medo, quem tem fé tem medo, mas muitas das vezes o medo do perigo nos ajuda a desenvolver a fé, a confiar. Diante do perigo, vou confiar em quem? Diante da situação que estamos passando hoje, vamos confiar nos homens, vamos confiar em quem? Vamos confiar em Deus.
o medo, a insegurança nos leva a pensar, a buscar Deus, o nosso Senhor. E Davi estava ali nesse perigo, em situação difícil, mas ele, naquele momento, ele olhou para cima, olhou para os céus e disse: em qualquer tempo em que eu temer, eu vou ter medo sim. Sou perseguido, Saul quer me matar, eu estou aqui na terra dos filisteus, na terra dos inimigos de Israel, e agora me vejo nessa situação. Davi estava com medo, mas o que ele falou: confiarei em ti, eu confiarei em Deus. Por mais que eu tenha medo, confiarei em Deus. Todos nós temos medo, meus irmãos. Todos nós tememos. Mas a nossa confiança, ela tem que ser maior que o nosso medo. Podemos fazer a obra com certo receio, mas a nossa confiança em Deus tem que ser maior. O inimigo é grande, as forças do mal são poderosas, sabemos disso e isso nos deixa temerosos. Mas Deus é maior do que tudo isso e nós podemos confiar em Deus com toda a certeza. Confiar, o que significa essa palavra confiar no Antigo Testamento? No linguajar, no vocabulário de Davi, esse confiar é apegar-se a alguma coisa, é grudar-se a alguma coisa. E naquele momento ele tinha que se apegar a alguém. No seu nervosismo, no seu medo, na sua insegurança ali, ele tinha que se apegar a alguém, ele tinha que grudar-se a alguma coisa e ele confiou, ele grudou-se, ele se apegou, ele se lançou aos pés do Senhor. E, com certeza, nós aprendemos aqui também, meus irmãos, que quando nós temos a confiança em Deus, nós alcançaremos vitórias. Em 1 Samuel, nós vamos encontrar ainda a situação de que Davi passa lá na cidade que foi queimada e sua esposa e filhos, e a esposa e os filhos de todos os seus homens também foram levados. Naquele momento de desespero em que quase ele foi apedrejado, o que fez Davi? Se ergueu o Senhor. É confiar em Deus. Em desespero, naquele momento, eu não tenho mais a quem recorrer, vou recorrer ao Senhor e vamos alcançar com toda certeza a vitória. Uma coisa que temos que aprender diante do perigo, porque o perigo é uma realidade, a situação que nós estamos vivendo é fato, é mortal, mas nós temos que aprender, meus irmãos, a retirar os olhos do perigo e colocá-los em Deus. Muitas das vezes nós olhamos para as muralhas de Jericó, que são altas demais, e começamos a pensar como vamos transpor essas muralhas, como vamos vencer esse inimigo tão forte e poderoso. É o Senhor que vai por nós, é Deus que vai derrubando as muralhas. O inimigo vem armado com sua lança poderosa, com seus escudos fortes, com sua grande espada. Ele é grande, é um Golias, mas o que devemos fazer? Devemos fugir? Não. Naquele momento estamos vendo o perigo, estamos vendo a situação que é difícil, mas nós temos que retirar os olhos do perigo e colocar os nossos olhos em Deus. E foi isso que Davi fez. Ele colocou os olhos em Deus. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Ou seja, ele se grudou em Deus, ele se apegou-se em Deus. Ao ponto dele dizer, não temerei o que me possa fazer a carne. No versículo 11, não temerei o que me possa fazer o homem. O homem pode nos prejudicar em muitas coisas. Nós podemos ser prejudicados. A injustiça, ela pode vir sobre nós. Falsas acusações, situações complicadas provocadas por pessoas, planos engendrados para nos derrubar. Mas nós temos que confiar em Deus, não temos que temer isso. Vamos louvar ao Senhor com toda certeza, Ele nos dará a vitória. E nós poderemos dizer, pode vir, eu não temerei o que me possa fazer o homem. Ele vai fazer, o mal vai fazer, o inimigo vai tentar de todas as formas nos destruir, ele nos perseguirá. Sabemos o que vai acontecer, sabemos o que está acontecendo, mas nós não temos que temer, temos que confiar.
temos que nos apegar, temos que nos grudar em Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Meus irmãos, vamos aprender essa regra. Não vamos temer. Está aí sim. Vai acontecer? Pode acontecer, mas eu não temerei. Eu não temerei o que possa vir a acontecer. Quero citar uma situação que está acontecendo, que aconteceu no nosso país, até no ano passado. Uma grande empresa brasileira, muito poderosa, e em que havia muitos investimentos, ela passou por uma grave situação e muitas pessoas que investiam seus dinheiros em suas ações perderam muito dinheiro. Muitos perderam dinheiro. Então, houve grandes acusações, situações difíceis ali, e o povo todo que investiu naquela empresa, que era muito segura, muito rica e poderosa, muitos ficaram inseguros, muitos não tinham a certeza do futuro, não tinham confiança o que viria a acontecer, não sabiam o que iria acontecer no futuro. O certo é que a insegurança chegou diante dessas pessoas. Mas o que eu quero dizer com essa história, com esse fato que aconteceu aqui no nosso país? Meus irmãos, existe alguém em que nós podemos confiar com toda certeza e que é muito valioso. Essa empresa brasileira é muito valiosa, ainda continua tendo valor, é muito valiosa, mas prejudicou muitos. Mas existe alguém que é muito mais valioso, o Jesus Cristo, o Filho de Deus, e seu reino são de valor inestimável. E nós podemos confiar e podemos investir com confiança nesse reino e na pessoa de Jesus Cristo. Eu não estou falando de dinheiro, investimento de dinheiro, mas investir tua confiança, investir a tua fé, investir a tua certeza, as tuas convicções em Jesus Cristo, o Senhor, e em seu reino. Sim, vamos confiar nesse Deus. Vamos investir todo o nosso ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A obra tem que ser feita assim. Deus levantará, moverá os corações, o Espírito Santo de Deus moverá os corações e haverá apoio financeiro com toda certeza. Mas o maior investimento que nós temos que fazer e que é valioso para com Deus é investir a nossa vida, todo o nosso ser, investir a nossa pessoa, a nossa família, investir o nosso lar, o nosso emprego, a escola, investir tudo em Cristo Jesus, dedicar tudo ao Senhor, para a honra e para a glória dele. Aquele que crê em Jesus Cristo e entrega a sua vida a ele, meus irmãos, pode contar com alguém que é sempre o mesmo, não muda, é seguro. Quem já aceitou Jesus Cristo, quem crê em Jesus, pode ter a certeza, você pode contar com Ele. Ele não muda jamais, sempre é o mesmo. Vamos confiar nesse Cristo, vamos confiar no Senhor Jesus Cristo, vamos depositar nele as nossas vidas, meus irmãos, a tal ponto que vamos declarar diante de todos: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Nada há nesse mundo que seja tão confiável como o nosso Deus. Ele permanece sempre o mesmo, não muda. Confie no Senhor, confia nesse Deus, Ele jamais vai te abandonar, jamais. Olha o que aconteceu com Davi. Davi confiou em Deus. Confiou em seguir todos os seus mandamentos. Confiou em depositar em Deus a sua vida. E olha aonde ele chegou. Da mesma forma somos nós. Iremos avançar a nossa vida e vamos ter muitas vitórias, meus irmãos. Olha, é interessante que o Novo Testamento, ele também confirma essa questão de fé. Fé e medo, ou medo e fé. A fé e o medo ajuda a ter fé. Nesse medo vamos confiar no Senhor.
O medo nos lança ao Senhor. É nele que podemos confiar. E no Novo Testamento, em 1 João capítulo 5 e versículo 4, o que diz o apóstolo João ali nessa epístola? Qual é a fé que vence o mundo? A nossa fé. Essa é a fé que vence o mundo. É assim que vamos vencer. Com fé, confiando no Senhor nosso Deus. Ter uma sublime confiança no Senhor. Faça isso e com certeza você será bem-aventurado, você será uma pessoa mais feliz, uma pessoa confiante. Mesmo sabendo, olha o que eu estou dizendo, mesmo sabendo do perigo, você não temerá. Você não vai ser uma pessoa que vai tomar decisões precipitadas, de forma alguma. Não vai ser uma pessoa temerária. Você vai agir com prudência. Davi agiu com prudência, com toda certeza. Se você ler o texto de 1 Samuel, capítulo 21, vai ver como Davi agiu, fingiu-se de louco, foi prudente naquele momento. Ele tinha 400 homens ali com ele, mas ele não ousou se rebelar ali contra aquele povo filisteu. Ele foi sábio. Então, da mesma forma, nós também temos que ser. Apesar de eu confiar em Deus, apesar de saber da dificuldade, dos problemas, dos perigos que estão ao meu redor, eu procurarei agir com prudência, confiando no Senhor. E eu sei do perigo, conheço, mas vou confiar no Senhor. Ok? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus desenvolva em teu coração, em tua vida, uma confiança inabalável em Deus. O certo é que esse Espírito vai nos guiar à vitória, nos guiará a toda a vitória e no fim vamos ganhar a coroa de glória para assim habitarmos, morarmos no reino do Senhor Jesus Cristo. Invista a sua vida no reino de Deus. Invista a sua vida em Jesus Cristo e tenha confiança nele. Ele não muda. Ele é sempre o mesmo. Em qualquer tempo em que você temer, confia em Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Eu peço que você esteja orando. Vamos orar por cada irmão, por cada irmã dentro da nossa igreja. Vamos orar para que essa doença passe logo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Já perdemos alguns irmãos, pastores, já estão na glória por causa dessa enfermidade, mas nós estamos aqui e não devemos nos permitir ser abalados por tudo isso. Cada um cumpriu o seu papel. Deus sabe chamar os seus filhos no momento certo. E Deus deixará aqueles que devem continuar ainda para fazer a obra ao qual o Senhor tem chamado. Vamos instaurando ao nosso Deus que Ele nos encha de sabedoria para sabermos agir diante de toda essa situação que estamos enfrentando nos dias de hoje. Ok, meus irmãos? E não vamos dar ouvidos a tantas notícias ruins que estão dando aí na televisão. Cuidado com essas notícias. Olhe, a melhor notícia que você pode ter está aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Leia a Bíblia diariamente. Quarta-feira passada, nós falamos sobre algumas armas, algumas atitudes que temos que ter. E no fim, eu falei de 3 armas importantes que nós temos que desenvolver, temos que ter em nossas vidas: fé, oração e Bíblia. Então, tenha fé. Ore constantemente, diariamente, orai sem cessar, disse o apóstolo Paulo. E examinar as Escrituras, porque acreditamos que nelas estão a vida eterna. Então vamos confiar, vamos ter essa Bíblia. Olhe, cuidado com essas notícias. Eu sei que temos muita curiosidade, mas cuidado, essas notícias ruins e muitas são fake news, vamos ter muito cuidado. A melhor notícia está aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento, vamos invocar o nome do Senhor e após o término dessa live, dessa transmissão, você pode orar aí um momento com sua esposa, com seus filhos e filhas. Ore, não fique achando que a oração do pastor é uma oração poderosa, não pense nisso.
faça a tua oração ali após essa live. Reúna a tua família por um momento. Se você não tem esse hábito, comece a desenvolver esse hábito. Ore com tua esposa, ore com teus filhos aí. É muito importante isso, ok? Então, o pastor não tem oração poderosa, de forma alguma. Pode até ser mais consagrado na questão de ler a Bíblia, de fazer a obra do Senhor, querer fazer a obra, mas você também tem uma responsabilidade de orar, de invocar o nome do Senhor, ok? Então faça essa oração, não deixe de orar, faça essa oração, eu suplico em nome de Jesus Cristo. Acabou essa live, reúna sua família, dobre os teus joelhos e invoca o nome do Senhor aí no teu lar. Vamos orar nesse momento. Senhor, queremos te dar graças, Pai Santo, por tudo que tem feito em nossas vidas. E pedimos ao Pai que tu conforte o nosso coração. Conforte todo o nosso ser, para que não venhamos a definhar em nossa fé. Não venhamos a definhar em nosso amor e fome pela tua palavra santa. Mas que nós, Senhor Deus, venhamos cada dia confirmar a fé que depositamos em Ti no dia em que Te aceitamos como Senhor e Salvador. Há aqueles que ainda não Te aceitaram e que precisam tomar uma decisão. Há aqueles que já Te aceitaram como Senhor e Salvador, mas precisam assumir a responsabilidade no Teu reino, ó Senhor. Muitos estão sentados, muitos estão ociosos. Eu te peço em nome de Jesus que Teu Espírito Santo desperte cada uma dessas pessoas, desses irmãos, ó Senhor, para que eles, ó Senhor, assumam a responsabilidade também de anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Desperta a tua igreja, ó Senhor, desperta todos que estão nesse momento enfrentando dificuldades, ó Senhor, para que confiem em Ti, que o temor passe, que eles tirem o medo, os olhos do perigo e que depositem seus olhos em Ti, que é a nossa força, que é a nossa justiça e que está aí a nos ouvir e jamais vai nos abandonar. Confiamos em Ti, Senhor, e pedimos que Tu esteja abençoando cada lar, cada família, no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém e amém. Ok? Estamos encerrando, mas eu peço que você não desligue aí o seu aparelho. Vamos ouvir uma música agora e no fim dessa música você vai poder desligar o seu aparelho e fará a tua oração, você e tua família. Ok? Então faça essa oração, por favor. Eu te peço em nome de Jesus, não deixa de orar. Ok? Não deixe de orar por esse pastor, por esse servo e pela sua família também. É no nome de Jesus que eu peço tudo isso para vocês. Ok? Vamos ouvir uma letra maravilhosa, com a minha voz clamo ao Senhor. Ok? E após essa música, você vai desligar seu aparelho e você vai fazer a sua oração particular com a tua família. Que Deus te abençoe.